a sua Bíblia, meu irmão, em Mateus capítulo 28. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 16. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16 em diante. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus, para que Ele nos fale por intermédio da sua palavra. Quero convidar aqui o pastor Ednilson Conceição, para fazer esta oração a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus, Pai eterno. Queremos te louvar nesta noite mais uma vez, Senhor, por estarmos na tua casa para juntos compartilharmos, Senhor, do poder da tua palavra através da vida, Senhor, do pastor Raimundo Campos. Nesta noite queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que foi lida. Que esta noite o Senhor possa tratar conosco, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Que a tua palavra, Senhor, possa penetrar sobre cada coração nesta noite, fazendo morada, fazendo guarita, Senhor, para que possamos cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento da mesma. Nos ajuda nesta noite, Senhor. Toma primazia, opera, Espírito Santo, tenha liberdade para tocar em cada crente, meu Deus, nesta noite, Senhor, e que possamos sair daqui regozijados pelo poder da tua palavra. Queremos te louvar e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Meu irmão, eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir mais uma vez que você evite se movimentar durante a ministração da palavra. Eu quero que você receba a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sara, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura. A própria Bíblia diz que ela é capaz de ir até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. A palavra é poderosa porque ela vai onde nenhum psicólogo pode ir. Ela vai até o âmago da sua alma, e ela é poderosa para revelar os segredos da sua alma. Você pode pelo menos dizer amém, meu irmão? Eu quero falar sobre batismo nas águas.
E eu quero falar porque domingo que vem nós estaremos batizando nossos irmãos novos na fé. Outros nem tão novos, mas descerão as águas batismais. E eu compreendo que isso é de relevante importância, não somente para os novos na fé, mas também para todos os crentes de uma forma geral. Até porque é fato que a igreja mudou. Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo de pouca oração, de pouca espiritualidade, de pouco temor a Deus. E por causa disso, os conceitos têm tomado novos significados. Os conceitos de salvação, de santidade, de batismo, de santa ceia, que são assuntos relevantes para a nossa vida espiritual, têm tomado novos significados para uma geração que deixou de ler a Bíblia, para uma geração que deixou de amar a Bíblia, para uma geração que está comprometida com tudo, menos com a palavra de Deus. Então nós temos na igreja hoje pessoas que passam uma vida inteira sem sentir a mínima necessidade de descer as águas batismais, sem sentir a mínima necessidade de confessar publicamente a sua fé em Jesus. E eu quero mostrar para vocês aqui que batismo não salva ninguém, mas ele faz parte do processo da salvação. Talvez você diga: pastor, se batismo não salva, por que eu preciso me batizar? É isso que eu quero mostrar para você. E o tema da nossa mensagem hoje é a importância do batismo nas águas. Em primeiro lugar, se o batismo não fosse importante, Jesus não daria ordem para as pessoas se batizarem. Se você me entende, diga amém. Aleluia. O texto que nós lemos é uma ordem de Jesus. Ele diz: antes de entrar neste assunto, eu quero destacar algo interessante nesse texto. Jesus, geralmente quando a gente fala da grande comissão, a gente olha para o versículo 19 e a gente cita o versículo 19 e nos esquecemos do versículo 18. O versículo 19 não seria importante sem que houvesse o versículo 18. Veja que a palavra portanto, ela faz ilação com o texto anterior. Portanto, o quê? Ou portanto, por quê? Veja que o versículo 18 diz, Jesus diz assim, o texto diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. O que Jesus quer dizer é que a igreja recebeu dele, diretamente dele, a autoridade para pregar o evangelho, porque todo o poder foi dado a Jesus, e a igreja está debaixo deste poder de Jesus. Aleluia. Ele diz: recebi no céu todo o poder, portanto ide. Ele quer dizer, portanto vocês não devem ter medo, porque quem está mandando vocês recebeu no céu e na terra toda a autoridade. Aleluia. E aqui nada se excetua. Eu posso pregar o evangelho com ousadia, com autoridade, com determinação, porque quem me mandou recebeu nos céus e na terra todo o poder. O evangelho que eu estou pregando é o evangelho daquele que tem todo o poder. Aleluia.
que Jesus usa a expressão ide? Essa expressão é uma ordem, portanto, imperativa. Jesus não está negociando conosco o assunto da pregação do Evangelho. Jesus está mandando que a gente pregue. Ele não está nos convidando a pensar no assunto. Ele também não está dizendo para a gente que quando a gente tiver tempo, coloquemos lá na programação dos nossos cultos da igreja um lugar para evangelização. Não, Jesus disse, esta é uma ordem, esta é a prioridade da igreja. Eu já disse para vocês aqui que se missões, evangelização não fosse importante, os evangelhos não destacaria na ressurreição de Jesus o assunto evangelização. Eu falei para vocês aqui que Jesus passou cerca de 40 dias na terra depois que ressuscitou dos mortos. Nesses 40 dias, a Bíblia diz que ele apareceu a muitos dos seus discípulos. Dentre todos os assuntos que Jesus conversou com eles, ele destaca os evangelhos, destaca a ordem da evangelização. A fala de Jesus após a ressurreição é a evangelização. Agora, a evangelização, como eu já falei também aqui, ela é seguida de discipulado e batismo nas águas. Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os, em outra versão, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesta noite, portanto, é que batismo não é uma invenção da igreja. Alguns grupos sociais têm seus batismos. O ritual de integração àquele grupo é chamado em alguns lugares de batismo. É um ritual inventado por aquele grupo social. O batismo na Bíblia não. É antes de qualquer coisa uma ordem do Senhor Jesus. Nós não inventamos isso para alguém fazer parte da igreja. Outro dia, conversando aqui com os novos convertidos, perguntando a eles o que era batismo, e conversando com alguém depois sobre o que era batismo, alguém disse para mim, é a forma como a gente passa a fazer parte da igreja. Não! Eu passo a fazer parte da igreja no momento que eu me junto à igreja. Talvez você diga, pastor, o batismo é o meio pelo qual eu me torno membro do corpo de Cristo. Sim, mas antes disso, ele é um mandamento de Jesus. Porque se Jesus não tivesse mandado batizar, e se nós batizássemos, e ele fosse um meio pelo qual nos tornássemos membros do corpo de Cristo, não valeria nada. Então, em primeiro lugar, o batismo é uma ordem de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Portanto, quando você se batiza nas águas, você está obedecendo a um mandamento de Jesus. A igreja chama o batismo de sacramento. A igreja tem dois sacramentos: o batismo nas águas e sim. O batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor são os dois sacramentos da igreja. E não foi deixado por homem algum, foi deixado pelo próprio Jesus. A Santa Ceia, quem instituiu também foi o próprio Jesus. Em segundo lugar, o batismo na Bíblia, ele é visto como o selo da nossa fé. Entenda isso. Na Bíblia, o relacionamento entre a igreja e Deus é comparado ao relacionamento de um homem e uma mulher.
Por isso que nós somos chamados de a noiva de Cristo. Por que, pastor, essa comparação? Porque no casamento, quando o homem decide amar uma mulher, ser fiel a ela e viver com ela todos os dias da sua vida, ou uma mulher resolve amar aquele homem, honrar aquele homem e viver com ele todos os dias da sua vida, o que eles fazem? Eles vão publicamente a uma autoridade eclesiástica, seja o padre, seja o pastor, e eles selam aquela união através da promessa que eles fazem um diante do outro, através do juramento, através da assinatura de um contrato, de que eles serão fiéis um ao outro. Isto é o selo daquele casamento. Se você me entende, diga amém. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu vou também publicamente, no ato do batismo, dizer para o mundo que eu decidi viver ao lado de Jesus. Aleluia. O homem vai até o altar de um casamento para dizer que ele não quer mais a vida de solteiro, ele quer agora a vida ao lado daquela mulher. O crente, quando recebe Jesus, ele vai diante do batismo das águas dizer que ele não quer mais uma vida de pecado, ele agora quer viver uma vida ao lado de Cristo. Aleluia. Escute, quando você abre a Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15 e 16, que é um texto muito conhecido, lá está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda, e prossiga, e quem crer e for será salvo. Perceba, é necessário crer e ser batizado. O batismo é algo que acompanha a vida de qualquer novo crente. É bom ressaltar para você algumas coisas nesse texto. Primeiro, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Isso quer dizer que o batismo não salva. O que salva é o fato de você crer. Mas o batismo é o selo da sua crença em Jesus, da sua fé em Jesus. Se batismo salvasse, ele não teria dito: quem não crê será condenado. Ele poderia dizer: quem não crê e não for batizado será condenado. Mas ele diz: quem não crê, o que leva o homem à condenação é não crer em Jesus. Aliás, Jesus disse em João capítulo 3, conversando com com Nicodemos, ele disse assim: e a condenação é esta, que o Filho de Deus veio ao mundo e os homens não creram nele. O que leva o homem ao inferno não é ele não se batizar, como a igreja católica já ensinou: olha, se você não se batizar, vai ficar pagão, vai para não sei aonde, vai para o limbo, vai para o purgatório. Não. O que leva o homem ao inferno é ele não crer em Jesus. Abre a sua Bíblia só para você entender isso. Em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, versículo 19. Aliás, vamos ler o versículo 18 e 19, que dizem assim: quem crê nele não é o quê? Condenado. Olha aí.
A condenação é para quem não crê nele, não é para quem não é batizado. Portanto, não adianta você se batizar e você não crer, e você levar uma vida leviana. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, não crer em Jesus, não viver de acordo com a palavra de Deus, não obedecer à palavra de Deus, é que leva o homem ao inferno. Uma outra coisa que é bom destacar aqui é que o texto de Marcos 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Isto quer dizer, ou melhor, este texto nós usamos para argumentar que não batizamos crianças. E por que não batizamos crianças? Porque o batismo é para quem crê. E uma criança, ela não tem condição de crer. Se você encontrar alguma criança dizendo eu creio em Deus, eu tenho fé, é por orientação e não por convicção. Porque o pai ensinou, a mãe ensinou. Então, o batismo é para quem crê. Por isso nós não batizamos crianças. Foi por isso que Jesus deixou o exemplo quando foi batizado nas águas com a idade de 30 anos, que era a idade adulta de um judeu. Para deixar bem claro que o batismo é uma atitude voluntária de alguém que sabe discernir entre o certo e o errado. Se você me entende, diga amém. Em terceiro lugar, para você entender o batismo, nós vamos chamar a sua atenção para um ato no Antigo Testamento chamado circuncisão. Aliás, não é eu que chamo esta atenção, é o próprio apóstolo Paulo. Antes vou lhe explicar o que era a circuncisão. A circuncisão era um ato cirúrgico, uma interferência cirúrgica na genitália masculina, que retirava a pele da glande da genitália masculina. Aquele sinal, o homem que não tinha aquela pele da glande da genitália masculina era um judeu. Ou era um judeu, ou era alguém que fez um pacto com Deus dos judeus, com Deus de Abraão. Esta foi a aliança entre Deus e Abraão. Era o sinal entre Deus e o seu povo. Hoje, a igreja, o sinal entre nós e Deus, o sinal físico de que nós agora professamos a nossa fé em Jesus, é o batismo. Ele é a nossa circuncisão. E onde é que está escrito isso, pastor? Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Jesus. Em Jesus. Ei, igreja, vocês que não são judeus, gentios, vocês também em Jesus foram circuncidados. E aí ele vai explicar: não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus,
o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Então o batismo nas águas é a nossa circuncisão, é o sinal entre nós e Deus. Quando alguém queria seguir o Deus de Abraão, ele ia lá e fazia aquela interferência cirúrgica, a chamada circuncisão. Hoje, quando alguém quer seguir a Cristo, a forma dele fazer esta aliança, este sinal, é descendo as águas batismais. Por que, pastor? Porque a descida às águas batismais tem um significado espiritual relevante que está nesse texto que nós acabamos de ler. Portanto, vamos ler novamente o versículo de número 12, que diz assim: tendo sido o quê? Sepultados com ele no batismo. Aleluia. Quem foi sepultado no batismo? Quem foi sepultado com Cristo no batismo? O velho homem, a velha maneira de viver. Assim como Cristo foi sepultado e ressurgiu, levantou ao terceiro dia, no ato do batismo, simbolicamente, quando você desce as águas batismais, é um símbolo de que você está sepultando o velho homem, e quando você levanta, está ressurgindo uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora entenda, o batismo é apenas um símbolo disso, para você não pensar que no batismo você vai ser purificado. Vai ao batismo ou desce ao batismo nas águas quem é salvo, quem já foi purificado, porque quem é que nos purifica? O que é que nos purifica? O sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Portanto, o batismo é um símbolo de um milagre que já aconteceu na sua vida. Quando você desce as águas batismais, você está sendo representado aquilo que no mundo espiritual já aconteceu com você. E isso aconteceu quando? Abra sua Bíblia em Romanos, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você foi salvo no dia em que você abriu a sua boca e disse: eu reconheço Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia. Uma das coisas que mais me incomoda hoje é que a doutrina da salvação, a pregação sobre a salvação, pastor Carlos Barbosa, Antônio Barbosa, ela não nos empolga mais. A doutrina da regeneração, a doutrina da santificação, não empolga mais os crentes. A mensagem da cruz não nos empolga mais, não nos alegra mais. Não nos alegra entre aspas, porque não são todos. Aleluia. Mas voltemos para o quadro do ladrão na cruz. Os dois ladrões estavam lá, Jesus estava no meio.
um ladrão começa a dizer: se você é o Filho de Deus, desça da cruz, salve a você mesmo e a nós. O outro ladrão diz: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos. Olhe só, a atitude de um homem que demonstra arrependimento, reconhecimento do seu pecado. Nós estamos aqui nessa cruz, crucificados, morrendo, pregados, porque nós merecemos. Nossos atos nos trouxeram aqui, mas este homem nada fez. Aleluia. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele suplica, portanto, a Jesus o quê? Pela salvação da sua alma. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque para que se cumpra Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, que diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele homem, com a boca, ele disse que ele cria em Jesus. Ele tanto acreditou que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus poderia dizer a ele: olha, sinto muito, meu amigo, mas você não foi batizado. Mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O batismo não salva, como eu já disse, mas ele acompanha a salvação. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. O apóstolo Pedro diz assim: que também, como uma verdadeira figura, olha, como o que? Uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está deixando bem claro duas verdades. Primeiro, o batismo é uma figura. Segundo, ele não é o batismo do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Daí a importância do batismo. Aleluia. Em quinto lugar, o batismo se torna uma identificação com Cristo. No batismo eu me identifico com Jesus. Por que, pastor? Porque eu me identifico com Jesus. Porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, sim ou não? No batismo é um símbolo de que também eu estou sendo o quê? Sepultado. E estou o quê? Ressurgindo na pessoa de Jesus. Então ali está a nossa identificação com Cristo. Você pode dizer amém, meu irmão? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Olhe como nós aqui, olhe em outras palavras, como Paulo diz que nós nos identificamos com Jesus.
Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Aí é o que ele vai dizer. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, isso ele está falando ainda do batismo, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Do pecado, melhor dizendo. Então o batismo é a nossa identificação. No batismo nós nos identificamos com Jesus, porque assim como Ele morreu e se ressuscitou, nós em Cristo também morremos e ressuscitamos. Morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida, como diz Paulo aqui, para andarmos em novidade de vida. Aleluia. Eu vou finalizar com isso. Afinal de contas, pastor, para quem é o batismo? Se você não se enquadrar em nenhum disso que eu vou falar aqui, há um problema com a sua vida. Permita abrir um parêntese antes de falar isso que eu vou falar. Por que é que a igreja não batiza pessoas que convivem maritalmente? Porque a igreja entende, pela palavra de Deus, que um homem e uma mulher só podem viver juntamente, um com o outro, diante dos laços do matrimônio. O que dá legitimidade ao ajuntamento de um homem e uma mulher é o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim: é melhor casar do que abrasar. Casar é a ordem para uma convivência a dois. Portanto, entende-se também que toda relação sexual fora do casamento se constitui pecado diante do Senhor. Mas pastor, quando eu aceitei Jesus, eu já vivia assim. Não tem problema, case-se. Você agora conhece a palavra de Deus. Você agora sabe quem é Jesus. Aleluia. Conserte a sua vida, se case. Apesar, existe hoje uma discussão dentro da igreja, dentro da convenção da nossa igreja, sobre a definição de casamento. O que é casamento? Casamento é somente aquele papel que se assina? Na verdade, a grosso modo, casamento é a união de um homem com uma mulher que prometem viver fielmente um ao outro até que a morte os separe. Isso é casamento. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas se eu já vivo assim 20 anos fiel à minha mulher e não fui no cartório assinar um papel, então eu sou casado. Essa é uma discussão que a igreja está tendo ainda. O Estado já considera um homem que vive com uma mulher depois de determinado tempo os mesmos direitos de uma pessoa casada civilmente. Mas é importante destacar que o Estado, no entanto, não considera aquilo casamento. Dá
os mesmos direitos, mas não considera casamento. O casamento para o Estado é a união civil. Este é algo que está acontecendo, é uma discussão que está acontecendo na igreja ainda. Mas eu quero aconselhar aos casais que estão aqui, se nada, porque o que é o casamento, pastor Ednilson Conceição? Se nada me impede de me casar com a minha mulher, se eu amo essa mulher, se eu quero viver para sempre com essa mulher. Por outro lado, a gente tem visto dentro da igreja pessoas que estão com uma pessoa e tem medo de aprofundar o compromisso com essa pessoa. Então eu tenho que colocar em dúvida o sentimento que você tem por essa pessoa, porque pela minha mulher eu vou a faço qualquer coisa por ela. Eu disse ontem a uma pessoa aqui, olhe para mim. Eu disse ontem a uma pessoa aqui, quando eu fui me casar, eu casei com a comunhão parcial de bens, porque era mais econômico do que a união total de bens. Mas entre mim e a minha mulher existe um acordo. Não há essa de comunhão de bens entre nós. O que é meu é seu e o que é seu é meu. O meu salário é seu, o seu salário é meu. Na minha casa não tem salário de Raimundo, nem salário de Núbia. Tem salário da família. Então é bom você começar a querer entender que tipo de relacionamento é esse que a pessoa não está disposta a se comprometer por você. Eu vou terminar com isso. Para quem é o batismo? A Bíblia diz em Atos 2:38, diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam o quê? A sua... Por que vocês não falam? É porque não achou, é? 2:41, Atos 2:41, desculpem. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua... Deus. Receberam a sua... Então o batismo é para quem recebe o que? A palavra. Em segundo lugar, Atos, nesse mesmo texto aí, 2:38, Pedro diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para quem é o arrependimento aí? É para quem? É para quem? Se arrepende. E em último lugar, Marcos 16:16, que é aquele texto muito conhecido. Jesus diz assim: quem crê e for batizado será. O batismo, portanto, aqui é para quem crê. Aleluia. Se você recebeu a palavra, se você se arrependeu, se você crê, então você é um candidato ao batismo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero aconselhar os irmãos que estão aqui hoje, que ainda não foram batizados. Se você não sente desejo de se batizar, há um problema em sua vida. E eu vou mostrar para você por quê. Quando você abre a Bíblia, em Atos capítulo 2, olha, você vai perceber aqui, em 2:41 de Atos, que os que creram foram batizados. O homem, quando ele recebe a palavra, que ele é impactado pela palavra, que a palavra gera salvação, regeneração, mudança na vida dele, imediatamente ele quer se batizar. Atos capítulo 8, tem uma passagem interessante. O tesoureiro da rainha de Candace vai passando, se não me engano, ali no caminho de Gaza, né? Filipe é levado pelo Espírito do Senhor àquele lugar. Ele vem lendo um texto de Isaías. E
a Bíblia diz que o Filipe se aproxima do carro, da carruagem dele, e pergunta: ei, entendes o que lê? E ele diz: como entender se não tem quem me explique? E convida Filipe a subir na carruagem. E ele estava lendo uma passagem de Isaías, que para a gente hoje é o capítulo 53, que dizia: ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. E aí vai o texto. E aí ele pergunta a Filipe: vem cá, de quem esse camarada está falando? Ele está falando, Isaías fala dele mesmo ou de outra pessoa? E a Bíblia diz que Filipe, começando nesse texto, anunciou Jesus para aquele homem. Quando Filipe terminou de explicar o texto para ele, estava perto de uma água, de um riacho, um lago, alguma coisa assim. E ele disse: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Veja que a palavra gerou naquele homem uma transformação tão tremenda que ele imediatamente quis ser batizado. Aleluia! Então, se você não quer ser batizado, tem alguma coisa errada com a sua vida. Tem alguma coisa errada com você. O que me impede? Filipe disse assim: se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você pode ser batizado. E se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e ambos desceram, e Filipe batizou aquele homem. Filipe foi para um lado e ele seguiu o seu caminho. A tradição da igreja diz: aquele homem era um etíope, que a pregação do evangelho chegou na África através daquele homem. Aleluia! Portanto, eu quero convidar você. Domingo é dia de batismo. Você que está na igreja, que ainda não é batizado nas águas, é a sua oportunidade. É um momento único, é um momento especial de mostrar para o mundo que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que você se identifica com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. É um dos momentos mais bonitos da nossa vida como crente em Jesus. Aleluia. Deus em Cristo te abençoe. Amém.